alimentação é vedado, ou seja, é proibido que o pagamento seja em dinheiro. Por isso que antigamente era aqueles vouchers, sabe? Os carnezinhos. Diária de viagem também não entra no salário. Prêmio anual, prêmio de melhor funcionário, R$1.000. Viagem para os Estados Unidos como prêmio, não entra no salário. Tá bom? Nós lemos isso, né? Que a remuneração do tripulante, o salário é tudo que ele recebe da empresa. E nós lemos que não soma ao salário, né? Não integra a remuneração, as importâncias pagas a título de ajuda de custo, diária de hospedagem, alimentação e transporte. Nós lemos isso hoje, né? Então, só mesmo comparando que tanto na CLT quanto na lei do aeronauta existe ali uma congruência. A mesma coisa com o uniforme. Tanto a Andressa, que trabalha no hospital, quanto o tripulante, se recebe o uniforme, ele é gratuito. Tá bom? E não incorpora o salário. Então, não são considerados como salários o vestuário, equipamentos e acessórios fornecidos para a realização de serviços do voo. Adicionais. Vamos estudar os adicionais. Depois eu mostro para vocês um macete para estudar os adicionais. A gente tem um adicional de horas extras de 50%. Cai na prova. A pergunta de adicional, Diego, ela é muito simples. Ela é assim: pela CLT, qual é o valor de adicional para horas extraordinárias? Resposta: 50%. Então, Diego, se você trabalha uma hora normal por R$10, e o seu patrão pede para você fazer mais uma hora naquele dia ali para resolver uma questão do estoque. Você trabalha uma hora a mais naquele dia, aquela hora para você vai entrar no seu bolso por R$15. Porque você tem um bônus de, no mínimo, 50% para as horas extraordinárias. Lembrando que pela CLT, o máximo de horas extras por dia são 2. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona. Não adianta. Adicional de hora noturna de pobres mortais. A CLT é para pobres mortais, porque a lei especial para o aeronauta é a lei do RPA. Então, gente, a CLT diz que se você trabalha à noite, considerando das 22 horas até as 5 da manhã, você vai ter 20% de adicional noturno. Se você trabalha, então, por R$10 hora dia, a partir das 22 horas, você vai receber R$12 por hora trabalhada. E eu já disse isso na aula 2, que o pobre mortal da CLT, né, quem trabalha com base na CLT, também tem um redutor noturno de 22 minutos e 50 segundos da hora. Então, a gente já sabe, por isso que eu estou falando rápido, porque eu já falei isso. Algumas pessoas já revisaram a aula passada, senão eu fico chovendo no molhado. Então, tanto o comissário quanto os trabalhadores de CLT, o redutor noturno é o mesmo. Qual é a diferença, então? O adicional noturno de pobre mortal é 20% e da aviação é 100%. A hora noturna do pobre mortal começa às 22 e vai até às 5 da manhã, até às 5h59, né? Já o aeronauta, a hora noturna é de 6 às 6, de 6 da noite às 6 da manhã. Muito melhor. Adicional de transferência pela CLT, se você tiver numa transferência provisória, lembrando que a CLT não determina tempo, mas vamos imaginar que o caso da Andressa, que ela fosse convidada para uma transferência provisória para o hospital de Lomberens. Vamos supor que lá no São Camilo, ela tinha a opção de continuar, mas a empresa gostou do serviço dela e gostaria de convidá-la para um outro setor, lá no Odilon. E fala com ela: olha, Andressa, você quer fazer uma transferência provisória? Você fica 6 meses trabalhando no Odilon, é um bom intercâmbio, network, mudança, né? Isso acontece. Vamos imaginar
Para a CLT não tem prazo. Eu que joguei 6 meses, tá bom? A transferência provisória, ela vai receber 25% a mais, desde que haja mudança de domicílio. Então, na verdade, ela teria que mudar do São Camilo de Belo Horizonte para o Odilon Beres de Betim, no mínimo. Não, ainda Betim ainda dá para ir e voltar. Pará de Minas, aí já fica ruim para ir e voltar todo dia. Aí teve mudança de domicílio provisória. Ela ganha R$1.000 por mês, ela vai ganhar 1.250, mais nada. Não tem esse negócio de alimentação, não tem esse negócio de moradia, não. Só 25%. É pobre mortal, por isso que chama pobre. Pobre mortal, primeiro vem a palavra pobre. Se você... É só um trocadilho para a gente brincar que o aeronauta ele tem privilégios, viu, gente? Para não é discriminação nenhuma, não. Já a CLT, no caso de transferência permanente, o aeronauta ganha uma ajuda de custo de 4 vezes o salário. E o pobre mortal ganha nada. Na transferência permanente, o pobre mortal ganha o privilégio de continuar trabalhando e a mudança. Ponto final. Só ganha a mudança. Fim. Tá vendo? Essa matéria é muito mais fácil de decorar. Ganha nada. Adicional de insalubridade. Insalubre é aquilo que faz mal à sua saúde. Vamos imaginar que a Andressa trabalhasse no laboratório do hospital. Porque no administrativo, se eu não estiver enganada, eu acho que não tem salubridade no administrativo do hospital, não. Eu recebo. Recebe? Então tem. Recebo. Ótimo. Então, lá no administrativo do hospital, ela está próximo de vírus e bactérias. E aí, existe uma norma do Ministério do Trabalho do nosso país, dizendo quem trabalha em tal setor tem insalubridade no grau X. Quem trabalha em tal setor, de tal ramo, tem insalubridade no grau X. Então, o Ministério do Trabalho vai dizer qual função de qual ramo tem insalubridade. No caso da insalubridade, ela é dividida em 3 níveis, mínimo, médio e máximo. Mínimo 10, médio 20, máximo 40. Perguntinha de prova da ANAC. Os graus de adicional de insalubridade. 10, 20, 40. Tem um número que pulou aqui, né? Que é o 30. O 30 é o adicional de periculosidade. O que é perigoso? É quando você trabalha com energia elétrica, explosivos ou inflamáveis. Quando você trabalha em carro forte, por exemplo, segurança patrimonial. Quando você trabalha segurança pessoal, por exemplo, você é segurança de um cantor, de um artista, né? Então, você ganha adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é 30% do salário sem os acréscimos, né? Mas é 30% do salário que você recebe. Bom, então a gente terminou aqui os adicionais. Vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho. Nós temos 2 tipos de extinção. Ou ela vai ser unilateral, ou ela vai ser bilateral. O que é extinção unilateral? É quando uma das partes que quer terminar o contrato. É igual relacionamento. O relacionamento, quando vai mais ou menos, um quer continuar, o outro quer sair fora. É unilateral a rescisão. Bilateral, quando os dois querem. Em nenhuma das modalidades é obrigatória a presença do sindicato.